Olá, querido. Obrigado, Simone Salgado, pela oportunidade desse seminário de coaching. Eu me chamo Alex Fabiano Costa, sou concluinte do mestrado em Educação, sou psicopedagogo, profissional de coaching, professor universitário e também escritor. Como você pode constatar, eu sou um cientista das áreas da educação e do coaching devido aos títulos conquistados e pesquisas desenvolvidas no meio acadêmico. Essa apresentação inicial e meio formal é apenas para compartilhar minhas credenciais, antes de tudo, para tentar motivar você a me conceder sua atenção para expor um assunto tão delicado. Quero compartilhar a respeito de transtornos da aprendizagem e alienação parental. Pretendo ajudar você a melhorar sua relação com seus filhos e potencializar os resultados deles nos estudos. Vamos abordar sobre inteligência emocional para melhorar o rendimento escolar de nossas crianças. Parte do que vou compartilhar com você é fruto do meu livro O Poder da Linguagem, Inteligência Emocional com Coaching, disponível em algumas livrarias aqui no Brasil. O Poder da Linguagem é um livro bastante interessante. Bom, vamos lá. Na escola, queridos, a criança deve aprender a aprender e validar o que aprendeu. Será em casa ou no ambiente de estudos apropriado que esse estudante de fato aprenderá sozinho, concentrando esforços e com todos os recursos de auxílio para levá-lo ao conhecimento. Os transtornos da aprendizagem, como a dislexia, a dificuldade de compreender a escrita, uma pessoa que lê e quase nunca entende o que lê, ou a descalculia, a dificuldade de raciocínio lógico matemático, como uma pessoa que apresenta extrema dificuldade em dar sequência lógica a processos, bem como a disgrafia, a dificuldade na produção escrita, como uma pessoa que constantemente apresenta desleixo gramatical, variedade de erros ortográficos absurdos e por aí vai. Todos esses transtornos são originados em algum déficit sensorial. Para tanto, o indivíduo que apresenta relacionada dificuldade acima da média deve ser acompanhado por especialista. Mas como ocorre isso? Nós possuímos 5 canais sensoriais: olfato, paladar, tato, visão e audição. Sendo que os 3 últimos, tato, visão e audição, são mais utilizados para a aprendizagem. Isto é, mais aprendemos vendo, ouvindo e fazendo, ou aprendemos melhor associando a maior quantidade de canais sensoriais. Este tópico, aliás, eu também menciono em meu livro, no capítulo sobre como podemos potencializar a nossa memória. Veja, a percepção de algo, ou do significado desse algo, se origina nessa fase sensorial. É quando eu vejo um objeto, física ou mentalmente, que o processo cognitivo-analítico se desencadeia. Se eu tiver qualquer disfunção logo nessa entrada, eu apresentarei dificuldade de processar a informação e, consequentemente, o resultado, ou seja, o entendimento e a capacidade de resolver aquela condição serão prejudicados, quer seja em leitura, em lógica ou em grafia, na escrita. Estudos afirmam que aprendemos muito mais e desenvolvemos melhor a nossa capacidade cognitiva quando o nosso cérebro recebe estímulos por diversos canais sensoriais ao mesmo tempo. Então, uma pessoa em uma sala de aula comum recebe certo estímulo sensorial. Porém, se essa pessoa estiver em um ambiente que promova múltiplas atividades sensoriais, a aprendizagem será ainda muito mais significativa. Vamos pensar no cérebro como uma lâmpada. Imagine agora crianças em idade escolar, com essa lâmpada cérebro, no ambiente de sala de aula, recebendo instruções e toda a gama de conteúdos de uma aula. Chega a hora do intervalo, do recreio, e todas as crianças correm para brincar no pátio da escola e merendar. Como você acha que ficará acesa essa lâmpada? Em que momento a lâmpada estará mais acesa? Na sala de aula ou no recreio, no pátio da escola entre as brincadeiras? No recreio, é claro. Portanto, quanto mais interação com o meio, maior a possibilidade de aprendizagem. No universo dos adultos, já há empresas trocando mobiliários fixos e estáticos por objetos mais dinâmicos e interativos. Até trabalhar sobre esteiras de ginástica está valendo. Sabe-se que o processo mental fica mais ativo e isso potencializa a criatividade do indivíduo. O aprendizado não é um processo simples.
Todas as sinapses neurais, os caminhos percorridos no aparato do circuito cerebral, precisam de conexões exatas, concisas. Quando há falha de alguma natureza, a transmissão ocorre de forma precária. Isso quando ocorre. Pode-se haver retardo da aprendizagem ou confusão mental até a inexistência da capacidade cognitiva daquela forma habitualmente conhecida de aprender. Mesmo de origem genética, o problema disfuncional é possível levar a pessoa a aprender, só que de uma outra maneira, com uma outra metodologia. A boa notícia é que algumas pesquisas têm apontado que no Brasil, por exemplo, estima-se haver em torno de 40% de alunos nas séries iniciais com dificuldade na aprendizagem, porém apenas 5% é diagnóstico de algum transtorno neurobiológico. Ou seja, grande parte de pessoas, crianças ou adultos, que possuem dificuldade na aprendizagem, essa dificuldade decorre de algumas razões, como método de ensino, fatores psicológicos e emocionais, dentre outros. Há de se destacar ainda que a dificuldade para aprender pode levar a problemas emocionais. Mas problemas emocionais também podem desencadear a dificuldade na aprendizagem. A ativação de certas regiões no cérebro para o adequado processamento de informações pode ser prejudicado caso haja alguma confusão nesse fluxo. É possível afirmarmos que uma pessoa saudável, se estiver bem emocionalmente, estará bem para o desencadeamento de todo o processo psicomotor para que ele seja concluído com eficiência. Vou repetir. É possível afirmarmos que uma pessoa saudável emocionalmente, ela está apta a desenvolver todo o processo cognitivo e esse processo cognitivo terá eficiência. Assim, a questão emocional é de fundamental importância para a aprendizagem. Aprende mais quem está emocionalmente melhor. E aqui cabem algumas perguntas de coaching para você. Como está o seu relacionamento afetivo com o seu filho? O que você tem dedicado a seu filho? De tempo, de qualidade de tempo? Como o seu filho tem visto a relação matrimonial de seus pais? Como é a sua relação conjugal? De 1 a 10, que nota você dá para o clima de alegria e paz em seu lar? Elenque agora 5 motivos pelos quais seu filho sente orgulho de você. Essas são questões muito sérias para analisar. Perguntas simples de auto-coaching para identificar aonde você pode estar falhando e, corrigindo essas falhas, ajudar a melhorar o desempenho escolar de seu filho. Lembre-se, problemas emocionais podem desencadear problemas cognitivos da aprendizagem. Minha dissertação de mestrado foi sobre um sistema denominado SIS-Model, um sistema que eu criei, Sistema de Monitoramento e Desenvolvimento do Rendimento Escolar, o qual ajuda a escola a realizar o monitoramento do nível de felicidade apresentado pelos alunos para identificar e propor ações em conjunto com a família para melhorar o desempenho escolar da criança. Sabe-se que quanto melhor for o nível de felicidade, mais fácil vai ser a aprendizagem. No livro O Jeito Harvard de Ser Feliz, o pesquisador psicólogo norte-americano Sean Acor relata que ficara impressionado com a resposta de alunos que gostavam de fazer a tarefa de casa quando esteve em Soweto, na África do Sul. 95% das crianças levantaram as mãos e abriram um sorriso sincero e entusiasmado, afirmando gostar das tarefas de casa. Quando Shaw investigou o porquê daquilo, descobriu que as crianças consideravam um privilégio o homework porque seus pais não haviam tido aquela oportunidade, sequer a oportunidade de estudar. Depois que voltou aos Estados Unidos, Shaw Acor percebeu que os alunos de Harvard reclamavam da mesma coisa que os alunos de Soweto consideravam um privilégio. E ele declara: comecei a perceber o quanto a nossa interpretação da realidade altera a nossa experiência dessa realidade. Os alunos que estavam tão focados no estresse e na pressão estavam deixando passar as oportunidades que se apresentavam debaixo do nariz deles. Mas aqueles que consideravam um privilégio chegar a Harvard pareciam brilhar ainda mais. Shaw acabou conseguindo transformar uma pesquisa de campo no curso mais concorrido da melhor universidade do mundo. Isto porque observou que a cada 5 alunos de Harvard, 4 apresentavam quadros de depressão pelo menos uma vez durante o ano letivo
e aproximadamente metade de todos os alunos sofria de depressão tão severa que os condicionava a não conseguir realizar suas atividades. Por consequência, os resultados dos alunos de Harvard nunca eram tão bons quanto se esperava. O nosso cérebro está configurado para apresentar ótimos resultados sempre que o nosso padrão comportamental estiver saudável emocionalmente. Significa dizer que ser positivo e otimista melhora o desempenho de todo o processamento cerebral, alavancando as chances de sucesso. Assim, estar constantemente motivado é um forte aliado para a boa performance. Se serve de aconselhamento, faça sessões de coaching e transforme sua vida e a sua casa. Ainda sobre os distúrbios, outro bastante conhecido, apesar de não ser considerado um transtorno de aprendizagem, é o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH, que afeta a atenção e a concentração das pessoas, o qual leva o estudante a igualmente enfrentar problemas de aprendizagem. O processo cognitivo passa por 4 fatores: atenção, interesse, memória e inteligência, a capacidade para resolver problemas. Esses fatores tanto são desencadeados internamente no e pelo próprio indivíduo, como fatores endógenos, como também por fatores exógenos, quando no indivíduo são despertados atenção e interesse sobre determinado assunto, enquanto memória e inteligência são potencializadas através de técnicas capazes de aperfeiçoar o aparelho intelectivo. Em relação à atenção e concentração, é preciso dizer que no início do século passado, pesquisas revelaram que a concentração máxima do ser humano girava em torno de 50 minutos. Em 26 de novembro de 2013, a BBC Brasil divulgou em seu portal de notícias que, em função de todo o aparato tecnológico disponível atualmente, a nossa concentração despencou para 5 minutos no máximo. Ou seja, em aproximadamente 100 anos, reduzimos 10 vezes a nossa capacidade de atenção, concentração, de foco. Uma pesquisa realizada 100 anos antes, 50 minutos de concentração. Em 2013, 5 minutos. Alguns fatores podem ser considerados vilões, sim, em relação ao TDAH, tais como alimentação inadequada, falta de atividade física regular, falta de dormir, saúde emocional comprometida. Agitação, portanto, pode ser sintoma de muito açúcar, falta de exercitar o corpo e a mente, falta de noites tranquilas e longas de sono. Nós precisamos dormir cerca de 8 horas por dia e estresse, muito estresse. Pra você ter uma ideia, bastam 5 minutos de chateação para as glândulas suprarrenais produzirem mais cortisol que o necessário e fazer com que fiquemos por até 6 horas com a nossa imunidade comprometida, por exemplo. Uma pesquisa denominada Psicologia da Tecnologia da Universidade Estadual da Califórnia constatou que a dificuldade mais recente dos alunos é de conseguirem ler um texto por inteiro. Hoje, dificilmente os estudantes conseguem ler todo um texto por falta de concentração. Talvez até você que me assiste tenha essa dificuldade. Você que é pai, mãe ou responsável por crianças e jovens, por favor, alimente seus amados com livros. A maior instrumentalizadora do saber é a leitura. Já ouviu o ditado "quem lê mais sabe mais"? É uma constatação óbvia. A leitura ativa inúmeras áreas do cérebro, levando o leitor a ampliar sua capacidade cognitiva. Esse é o conselho de um psicopedagogo. Portanto, você que me assiste, lembre-se: alimentação saudável, sono adequado, atividade física regular e carinho, bastante carinho. Esses são os ingredientes fundamentais para desenvolvermos filhos virtuosos. Mas veja, é primordial cobrar resultados de seu filho. Mas cuidado, muita cobrança, pressão demasiada pode levá-lo a sentimentos de culpa, impotência, raiva e excesso de cobrança de si mesmo, o que prejudicará ainda mais a concentração dele, mas também a não participação efetiva dessas cobranças faz falta para o desenvolvimento cognitivo da criança. Outra coisa, o excesso de atividades extras, seja com práticas educativas ou esportivas, também devem ser evitados. Você sabe, todo excesso também é prejudicial. O distúrbio da falta de atenção e a hiperatividade, então, podem ter origem orgânica ou emocional.
só mais um detalhe. Determinadas regiões do nosso cérebro não são capazes de distinguir realidade de ficção, mentira de verdade. Portanto, através de neurotransmissão e neuroassociação, é possível trazer à existência o que ainda não existe, como sentir-se mal ou até ficar doente pela simples exposição a imagens, sons ou cenas tristes e chocantes. O exagero pela virtualidade nos dias de hoje, a chamada infomania da atual sociedade, tem provocado alarmantes debates a respeito do perigo da constante utilização da rede mundial de computadores, dos telefones celulares inteligentes, os smartphones, e de jogos, os videogames. Existe a real possibilidade da destruição e inutilização de milhares de neurônios e, consequentemente, tornando o indivíduo com maior dificuldade para aprender e memorizar. Várias doenças têm sido diagnosticadas e relacionadas ao condicionamento de horas a fio na conexão com o mundo virtual. Além da abstração que esse envolvimento provoca no indivíduo, as relações interpessoais e até a relação intrapessoal, aquele diálogo interno que leva à reflexão sobre a vida, têm sido bastante prejudicados. Como o cérebro humano não sabe distinguir realidade de ficção, ver imagens e assistir a filmes e vídeos violentos, de corrupção, desgraça, todo tipo de horror, faz com que o circuito cerebral produza adrenalina e cortisol além do necessário, em que comandos neurais serão provocados para despejar enzimas em todo o organismo, baixando a imunidade e levando o indivíduo à insônia, alteração de humor e até depressão. Todo o envolvimento emocional com situações tristes, repetidas vezes ao longo do dia e da semana, é capaz de modelar o humor das pessoas, fazer com que a sua saúde seja prejudicada e, por fim, afetar o desempenho do sujeito, como tem revelado a neurociência. Hipertensão, derrame, infarto, diabetes, alergias, TDAH, baixa autoestima, obesidade, entre outros males, são causas prováveis do excesso de cortisol. O cérebro humano se comporta como se tudo com que a pessoa se envolve emocionalmente fosse real, como se estivesse acontecendo de verdade naquele momento. O choro na hora das cenas tristes, a emoção e o sentir arrepios significa o corpo recebendo cargas químicas neurohormonais. Jogar videogames violentos constantemente, por exemplo, ativa os chamados neurônios espelho, que podem despertar imitação de comportamento ou repetição de padrão. Já é cientificamente comprovado que comportamentos se desenvolvem também por repetição. É fato que países nos quais os jovens são muito influenciados por esses jogos são altas as taxas de cometimento de crimes por pessoas nessa faixa de idade. Como também é fato pessoas repetirem comportamentos que observam e assimilam em ícones como heróis e celebridades. De outra sorte, para se sentir bem e melhorar o nível de concentração, é possível fazer o caminho inverso e encher a mente com coisas agradáveis, como assistir a filmes para rir, se alegrar, ver cenas românticas, ler livros que despertem bons sentimentos, enfim, projetar imagens mentais de sucesso e felicidade para criar pensamentos alegres, calmos e positivos. Esses bons comportamentos geram os hormônios da felicidade e do prazer, naturalmente levando o indivíduo à sensação de bem-estar e tranquilidade. Por isso, o processo de coaching tem alcançado excelentes resultados, porque as barreiras emocionais, as crenças limitantes são identificadas e eliminadas, além de se potencializar o que há de melhor no indivíduo para o alcance das metas. O psicólogo norte-americano Daniel Goleman considera que as emoções afetam a saúde como se houvesse uma mente do corpo. Desse modo, constatamos que a aprendizagem decorre também da repetição. Emoções predominantes são emoções escolhidas por repetição. Vou repetir. Emoções predominantes são emoções escolhidas por repetição. Convicções são apenas filtros emocionais que orientam como enfrentar obstáculos. Fracasso e sucesso, mal e bem, são apenas resultados. Minhas convicções podem ser alçapões ou trampolins. Servirão para aprisionar meus sonhos ou para possibilitá-los. Assim, a realidade pode ser produzida a partir do que acreditamos, ou seja, da forma como compreendemos a realidade. Todavia, não queira implantar em seu filho um comportamento que ele não observa em você. Há algum tempo, uma campanha publicitária ganhou vários prêmios por mostrar essa realidade.
O nome da publicidade foi veiculada como Children See, Children Do. Criança vê, criança faz. E apresentava o cotidiano de adultos e crianças espelhando comportamentos. Ou seja, a criança faz exatamente aquilo que observa nos adultos. Se o mundo está uma agitação só, 24 horas são insuficientes para o meu dia. Como esperar que meu filho haja diferente de mim? Para o psiquiatra Dr. Augusto Cury, o mal do século é o que ele denominou como Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Espécie de inadequação da velocidade do processamento do pensamento, ocasionando disfunções como irritabilidade, insatisfação existencial, dificuldade de concentração, déficit de memória, fadiga excessiva, sono alterado, dificuldade de extrair prazer nos estímulos da rotina diária e sentimento de vazio existencial. O excesso de estímulos produzidos por todo tipo de mídia e pelas diversas áreas de produção do conhecimento tem impactado a saúde emocional dos seres humanos, segundo o médico. Ele chega a citar que em uma única edição, como a do jornal The New York Times, contém mais informações do que uma pessoa comum poderia incorporar durante toda a sua existência no século XVII nos Estados Unidos. Trilhões de informações são produzidas anualmente e que precisaríamos de 1000 anos para receber o que se produz em um único mês no mundo. Essa violenta quantidade de estímulo gera uma hiperexcitação da leitura da memória, que produz uma hiperaceleração dos pensamentos, que por sua vez gera uma hiperexcitação da energia emocional, nas quais todo esse envolvimento produz ansiedade sobre ansiedade. De fato, o atual ritmo alucinante e acelerado do mundo moderno parece estar provocando a reprodução existencial da série norte-americana The Walking Dead. As pessoas parecem zumbis andando por aí, completamente irritadiças e totalmente descomprometidas com o que ocorre ao seu redor, e o que é pior, sem dar uma pausa em suas mentes. E se formos lembrar a nossa era dos velozes sistemas computacionais, jogos interativos online, telefones celulares inteligentes e seus aplicativos, e toda sorte de conectividade existente hoje, iríamos bem longe. O conceito de conectividade acelerou os processos nas relações entre as pessoas. Há um universo de pessoas interagindo virtualmente e cada vez mais pessoas estão isolando-se do mundo real. É comum hoje em dia flagrarmos um grupo inteirinho de pessoas em uma mesa de bar ou restaurante, conectado ao Facebook ou WhatsApp, falando com outras pessoas ou até mesmo com as próprias pessoas da mesa. É quase inacreditável, mas estamos vivenciando tudo isso. E as nossas crianças e jovens, considerados nativos digitais, observando o que os imigrantes digitais fazem. Você acha que eles farão diferente? Você precisa programar urgentemente férias ou um fim de semana de vez em quando para se refugiar e contemplar a natureza, por exemplo. Fugir dessa agitação louca das grandes cidades. Aqui em Brasília, onde eu moro, no Distrito Federal, há um lugar chamado Chapada dos Veadeiros, natureza pura. Eu adoro me retirar para lá de vez em quando para ficar um pouco isolado e fazer com que esse meu cérebro pare um pouquinho de trabalhar tanto. A programação do hábito de não viver sem celular está tão fortemente gravada no cérebro que esse é o primeiro e talvez o último objeto que algumas pessoas estabelecem em contato durante o dia. Muita gente desperta pela manhã com o despertador, que é o celular, e quando vai deitar, leva para a cama e somente após uma olhada em seus aplicativos é possível dormir. Perceba que precisamos desacelerar esse ritmo frenético. Nunca houve tanta reclamação de professores pela quantidade de crianças hiperativas nas escolas. Falta atenção e sobra bagunça. É lógico, também faltam limites em casa. Ouvir música ambiente que acalme, desfrutar de momentos com todos os equipamentos eletrônicos desligados em casa, momentos de diálogo e conversas a respeito de qualquer coisa, por aí vai. Ou desaceleramos o nosso pensamento e o de nossos filhos, ou a nossa mente nos enviará para um hospital psiquiátrico como última tentativa de nos manter vivos. Imagine você retirando o celular, jogos, televisão, computador do seu filho. Pesquisas dessa natureza já foram realizadas e os resultados foram preocupantes. A Coreia do Sul está lutando para driblar o vício digital nos smartphones. De acordo com especialistas, a utilização constante do telefone inteligente e seus aplicativos impede que o cérebro seja exercitado
e, como consequência, a capacidade de desenvolver a criatividade é embotada, enferrujada. Em palavras mais diretas, quanto menos participamos de atividades criativas e lúdicas, menos inteligentes nos tornaremos. Há psiquiatras que afirmam que essa dependência é difícil de ser eliminada, ao ponto de considerá-la como escravidão. A hiperconectividade tem gerado uma geração de ansiosos e estressados. Você percebe em que mundo estamos inseridos e mergulhando nossas crianças e jovens? Tudo isso que estou compartilhando com você aqui, neste vídeo, encontra-se mais amplamente debatido também em meu livro. Ou dominamos os nossos pensamentos, ou seremos dominados por ele. O nosso pensamento cria um mundo paralelo. Estou afirmando a você, toda disfunção psicológica atrapalha o desenvolvimento cognitivo do indivíduo. E essa disfunção pode ser um fator biológico, de cunho genético, ou em decorrência de alterações provocadas por lesões. Social, como estressores familiares, escola, etc., ou psicológico, fenômenos mentais ou emocionais. Rendimento escolar está baseado em uma série de aspectos e que, em alguns casos, acabam sendo sobrepostos. Ainda nesse foco de problemas como baixo rendimento escolar, em função de distúrbios diversos da aprendizagem, quero citar a alienação parental, como outro fator gerador de baixa produtividade nos alunos. Em meados da década de 1980, o psiquiatra norte-americano Richard Gardner discorreu ao que chamou a Síndrome da Alienação Parental, agora SAP, Síndrome de Alienação Parental, não Síndrome do Pensamento Acelerado. A Síndrome da Alienação Parental é a situação em que um dos pais da criança a provoca romper os laços afetivos com outro genitor. Esse é o típico caso em que a dissolução do casamento gera em um dos genitores uma tendência à vingança, a qual desencadeia um processo de desmoralização e descrédito do ex-cônjuge. Parece óbvio que esse rancor do genitor, o responsável, que se sente ofendido com a separação do casal, afetará a saúde emocional de toda a estrutura do lar. Porém, essa tem sido uma prática muito comum no Brasil e também no mundo. A ofensa gratuita, odiosa e direcionada ao genitor, que rompeu os laços conjugais, leva os filhos a uma realidade distorcida e com consequência danosa para todos. Dentre diversos aspectos ruins dessa perspectiva, a alienação parental prejudica o desenvolvimento da criança e do jovem sempre quando o genitor ou responsável ofendido recorda à criança, com insistência, motivos ou fatos ocorridos que levem ao estranhamento com o outro genitor. Quando obriga a criança a optar entre a mãe ou o pai, fazendo-a tomar partido no conflito. Quando transforma a criança em espiã da vida do ex-cônjuge. Quando quebra, esconde ou cuida mal dos presentes que o genitor alienado dá a seu filho. Quando sugere à criança que o outro genitor é pessoa perigosa, além de denegrir constantemente a imagem e desabonar a honra deste. O resultado de todo esse rancor gerado é que os filhos começam a apresentar um sentimento constante de raiva e ódio contra o genitor alienado e sua família. A criança se recusa a dar atenção, a visitar ou se comunicar com esse genitor. Guarda ressentimentos, crenças negativas sobre esse genitor, que via de regra são inconsequentes, exageradas ou inverossímeis com a realidade, mas que causa um dano terrível ao aparato do circuito cerebral da criança. Crianças vítimas dessa síndrome, de acordo com o postulante da teoria, são mais propensas a, presta atenção, apresentar distúrbios psicológicos como depressão, ansiedade, pânico, a utilizar drogas e álcool como forma de aliviar a dor e a culpa da alienação, a apresentar baixa autoestima, a não conseguir uma relação estável quando adultas, a possuir problemas de gênero em função da desqualificação do genitor atacado e a cometer suicídio. Estima-se que 80% dos filhos de pais divorciados já sofreram algum tipo de alienação parental. Como esse problema afeta a sociedade, esta é uma questão de Estado. No Brasil, a Lei nº 12.318, de agosto de 2010, dispõe sobre alienação parental e estabelece limites e ajustes aos genitores e responsáveis pelas crianças do casal. Por fim, neste vídeo comentamos sobre distúrbios e disfunções que levam a comprometer o bom rendimento escolar dos estudantes. Discorremos sobre as mais populares, como descalculia, disgrafia, dislexia, TDAH, síndrome do pensamento acelerado e também sobre síndrome da alienação parental.
Compartilhei um pouco do meu livro, O Poder da Linguagem, Inteligência Emocional com Coaching, e de minha experiência como psicopedagogo e profissional de coaching. Caso você esteja enfrentando algum problema relacionado ao que mencionamos neste vídeo, não deixe para amanhã o que precisa de solução hoje. Eu sou um profissional com competência para lhe auxiliar. Espero que você tenha gostado dos temas apresentados e que tudo o que falamos nessa meia hora venha surtir efeito para melhorar a sua vida, a de seus familiares e a de nossas crianças e jovens. Que possamos desenvolver nossa inteligência emocional diariamente para que tenhamos um mundo melhor. Seja feliz porque a vida é o presente. Eu desejo que você tenha um 2015 extremamente, ricamente abençoado, que a sua casa tenha bastante prosperidade, saúde, alegria, enfim, harmonia. Gostaria de fazer um convite a você. Escreva para mim, entre no meu site www.psicopedacoach, é a junção da psicopedagogia com o coaching, mas o nome ficou psicopedacoach.com ou .com.br. Também pela minha página no Facebook, Psicopedagogo ou Psicopedacoach. Gostaria de mandar um forte abraço a todos vocês. A você, Simone Salgado, carinho. Deus continue te abençoando. Um abraço e até a próxima.